Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, que bom que você está aqui. Juntos, mais uma vez, vamos nos concentrar e nos dedicarmos o nosso tempo, a nossa atenção àquele que merece a nossa atenção, aquele que é o foco, aquele sobre todas as coisas. Para Ele, por Ele, dele são todas as coisas, e que a gente insira na nossa mente essa verdade. Deus é o tudo, Deus é o foco, é sobre Ele. Amém, meu irmão? E a gente, em gratidão a isso, tudo que a gente pode fazer é dar cada vez mais do nosso tempo e do nosso viver em gratidão a Ele que nos deu a vida. Junto com esta mensagem de introdução, quero te pedir, curta esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Não só essa, eu falo sempre, toda a mensagem, toda a evangelização que você assistir, independente do pregador, se você comparar com a palavra e ela coincidir, ela bater e for real, compartilhe o máximo que for de reflexões sobre a palavra de Deus, compartilhe. Você não vai ser chato não, a princípio alguém pode até pensar isso, mas o Espírito Santo está trabalhando em cada compartilhamento que você passar adiante. Vai estar o Espírito Santo sem ninguém perceber, inclusive a pessoa que está recebendo, ela está sendo cuidada, ela está sendo lapidada, ela está sendo atraída pela palavra de Deus. Então, exerça esse papel na vida das pessoas que você conhece. E aí elas vão fazer a mesma coisa, e isso vai tomar uma proporção que é realmente a intenção do Espírito Santo. É que a palavra seja propagada o máximo possível. Amém, meu irmão? Vamos para a palavra. A palavra de Deus está em Marcos, capítulo 13, do 32 ao 37. E junto a ela, também falando do mesmo assunto, Mateus 26, 41, tá? Vou começar por Marcos. O sermão profético continua: a vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. E em Mateus, quando Jesus, no contexto em que Jesus está no Monte Getsemane, capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, essa palavra nunca foi tão necessária como nos dias de hoje. Vou tentar ser o mais lúdico possível. A profissão do vigilante, do vigia, como o próprio nome diz, consiste em que tomar cuidado, estar atento o tempo inteiro com aquilo que é dos outros. Ele assegura com a vigilância que as pessoas ou os patrimônios estejam vigiados, né? Estejam supervisionados, e que inclusive ele mesmo, a sua própria vida, esteja em segurança, porque ele está atento.
E essa palavra nunca foi tão necessária como agora. Por quê? Porque nós estamos distraídos com internet, com rede social, com notícias falsas no meio das verdadeiras, confundindo cada vez mais a gente e causando com isso, com essa geração de tamanha informação digital, gerando uma ansiedade, essa doença maldita que está acometendo vários de nós. Tudo isso, meu irmão, é por conta dessa falta de vigilância. É por conta dessa falta de peneira do que é bom e do que não é. Desse trabalho árduo e contínuo que todos nós precisamos ter e não estamos tendo, porque é mais fácil, às vezes até prazeroso, ficar procrastinando, ou seja, rolando tela. E essa distração está nos matando espiritualmente, está condenando a vigilância e a oração, né, que deveríamos ter sem cessar o tempo inteiro com Deus. E isso está colocando em risco a nossa alma. Meu irmão, Jesus, quem lê a Bíblia sabe, até quem assiste os filmes que estão por vir aí na próxima celebração da Páscoa, sabe que o que mais Jesus fazia era orar. A todo momento, sempre que podia, ele se recolhia e dizia: vou me recolher para orar. Ele fazia isso sozinho. Ele fazia isso quando fazia na frente dos outros, quando ele dizia Pai, consagrava, né, o que estava acontecendo, agradecia o que estava acontecendo, a oportunidade de estar abençoando pessoas, curando pessoas, mas era o tempo inteiro conexão total com Deus, oração total para se conectar com Deus. E a palavra vem nos dizendo isso há muito tempo, sobre essa preocupação, essa atenção redobrada de estarmos vigilantes. Irmão, é vigilante em primeiro lugar, porque as mudanças e as coisas acontecem primeiro de dentro para fora, de dentro de você. Estar vigilante, a primeira situação de iminência de pecado ou de descuido é com você mesmo. Então você precisa estar vigilante com você mesmo. Eu particularmente gosto, porque reconheço o estado de pecador em que eu vivo, em que eu sou, a minha limitação. Então uma das minhas orações no decorrer do dia é: Senhor, livra-me de mim mesmo. Porque o seu maior inimigo, meu irmão, é você mesmo. Quando está distraído, quando está sem orar, sem se conectar com sua essência, que é Deus, você abre margem, brecha, janelinhas para que o inimigo atue na sua vida e através de você. E isso é uma derrota para você, em primeiro lugar, e através de você, se você não estiver vigilante, o inimigo te usa para atingir outras pessoas de várias formas. Porque esse é o papel dele. Ele vem para te tentar. E a palavra está dizendo: cuidado para não cair em tentação. Ou seja, esse cuidado, meu irmão, tem que ser constante. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Porque ele só precisa de uma brecha minúscula que você acha que não está dando, até quando você permite acontecer. Então esse papel de vigilância é nosso, em agradecimento a Deus, em amor a Deus e no cuidado com nossa alma. Veja que a palavra diz que o espírito está pronto. Ele está falando aqui do nosso espírito, porque o nosso espírito sabe que a nossa essência é Deus.
que a gente é de Deus, mas a carne, que é pecado, vive lutando contra o espírito. E se você não estiver atento, não estiver alheio ao mundo espiritual que existe e que exerce influência sobre nós, porque nós somos espíritos encarnados, a tendência, meu irmão, é que o barco afunde. Só que esse barco é você. Então a gente precisa realmente estar vigilante. Vigilante com as tentações, para que elas não nos seduzam, não nos enganem, e aí você de repente se pegar justamente... porque olha, ser tentado não é pecado. Agora, não resistir à tentação, ceder à tentação, isso sim é pecado. E esse papel cabe a gente. Tem coisa que Deus faz pela gente, tem coisa que é a gente que tem que fazer. Porque senão seria fácil ou até razoável dizer que seríamos marionetes na mão de Deus e Ele faz tudo. E não é assim. Mas Ele está confiando em cada um de nós para que a gente faça espontaneamente o que é certo aos olhos do Senhor. Por isso diz que a nossa escolha espontânea seja escolher a Deus, escolher a Jesus. Deus não obriga ninguém a nada, não força ninguém a nada. Essa escolha é nossa. E para a gente fazer essa escolha fundamentada na palavra, na vontade de Deus, a gente precisa estar conectado à nossa essência. A gente precisa estar em oração e em constante vigilância. Porque, meu irmão, volto a dizer, não é sobre você. Como eu disse na outra pregação, é tudo sobre Deus. O inimigo tenta você, tenta a mim, tenta qualquer um de nós, para que a gente caia em tentação, para atingir a Deus. Deus é o foco. Deus é o objetivo. É o alvo a ser atingido. Nós que devemos seguir na vereda correta em direção a Jesus, e o alvo a ser atingido pelo inimigo não somos nós, é Deus. Mas ele nos tenta, ele quer nos tragar, porque ele sabe que é dessa forma que ele vai atingir Deus, porque Deus nos ama. Então ele quer machucar, desviar, condenar as criaturas que Deus criou e ama muito, a ponto de ter dado o próprio Filho por nós. Então, meu querido, exerça o seu papel de vigilância em nome de Jesus. Ore na hora que estiver dirigindo, ore no elevador, ore na hora do almoço, ore na hora que acorda, ore quando for deitar, ore quando o sono faltar de madrugada, porque é o Senhor te chamando para orar. Ore sem cessar. Ore para não cair em tentação. Ore para estar preparado para o dia do Senhor. Porque lá em Apocalipse 16:15 ele diz: eis que eu virei como o ladrão. O ladrão chega como? O ladrão avisa quando chega para roubar? Não. Ele chega de repente, sem avisar ninguém. E a vinda do Senhor vai ser assim. Aí eu te pergunto, você está fazendo o que do seu tempo? Você está se preparando para o retorno do Senhor? Porque os sinais que estão descritos no livro de Apocalipse já estão acontecendo. Uma grande artimanha do inimigo para engabelar a gente é que essas coisas estão acontecendo, mas não estão acontecendo de uma forma em que nós, a maioria dos seres humanos, despreparados, estão esperando. Barulho, com alarde. Não, elas já estão acontecendo, mas tudo no sapatinho de lã. Conta aí quantas guerras está tendo no mundo. Em Apocalipse está dizendo que as guerras virão. Fome, doenças. Veja que nós tivemos a Covid, aí uma pandemia fortíssima,
e que eu mesmo fui uma das pessoas que eu achei que não ia passar mais nunca. Mas já está se falando num tal de pneumovírus que está vindo do mesmo lugar da onde veio a Covid. Diz que esse é muito mais agressivo, porque ele ataca o pulmão com muita, sabe, força, para destruir mesmo. Irmão, já está acontecendo. O dia do Senhor está próximo. E aí eu te pergunto, você tem duas opções. Você quer estar despreparado e ser pego de surpresa? Ou você quer estar preparado e aguardando por esse dia, não ser surpreendido e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto. Pense nisso, viu? Orai e vigiai.